Na Câmara dos Deputados, eles são a maior bancada no Brasil. Entre os apoiadores do governo Bolsonaro, eles por muito pouco não ficaram em primeiro lugar. São os segundos mais satisfeitos com as decisões do presidente. O Estado brasileiro é laico desde a Constituição de 1891, mas o crescimento da bancada evangélica e neopentecostal tem trazido desafios para a política e para a democracia. É o que vamos debater neste mês. Fique com a gente, o Dois Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao Dois Pontos. Neste mês de novembro é comemorado o Dia do Evangélico, mas as nossas discussões aqui hoje talvez não sejam um presente para eles. Nós vamos receber aqui no nosso estúdio a doutora em Ciência Política pela UFMG, Maressa Miranda, e o presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB-MG, Gilberto Silva. Ele costuma participar de debates na Faculdade de Direito da UFMG sobre o tema religião e política. Os dois estão aqui hoje para conversarmos sobre Estado laico. Sejam bem-vindos. Obrigada. Para a gente começar, Gilberto, o que é o Estado laico na sua definição? Olha, a minha definição é bem simples de Estado laico. O Estado laico é um Estado político, todavia sem nenhuma interferência religiosa, sem nenhuma interferência de crença. Ou seja, um Estado que zela somente pelo direito da sociedade, aplicação de leis e políticas públicas, sem estar eivados de princípios, seja eles bíblicos, seja eles de outro tipo de religião. Um Estado totalmente sem a concentração do teocentrismo. E na sua concepção, Maressa, o que seria esse Estado laico? É bem próximo do conceito do Gilberto, né? O Estado laico, ele não se pauta pela religião, ou seja, existe uma separação institucional, principiológica, do que é o direito, do que é a lei, do que é o Estado e do que é a religião, a igreja, a fé e a crença, né? Não é que a religião esteja fora da sociedade a qual o Estado gerencia ou coordena, enfim, mas é porque ela não pode pautar o Estado, pautar a construção de políticas públicas e das normas. Mas qual que é a importância, de onde que vem essa necessidade de se fazer uma divisão? Porque, na teoria, né, o Brasil é um Estado laico desde a Constituição de 1891. Mas de onde que vem essa ideia? Por que colocar na Constituição que o Estado brasileiro é laico? Isso é bem antigo, né? A sociedade moderna, na época aí do período medieval, você tinha uma similitude entre Estado e religião. Então, o Estado ele não era uma instituição separada. A lei ela era um reflexo da lei religiosa. Só que quando a gente fala em lei religiosa no Ocidente, é sempre de uma religião, né? Da religião católica, cristã, né? Que depois se dividia em católico e protestante. Então, pautar pela religião, ela impede tanto quem não tem aquela crença, aquela fé, e conseguir exercer sua cidadania independente disso, quanto para quem tem outra fé. Então, nós temos que pensar tanto no exercício de direitos separados das questões religiosas e no exercício de uma liberdade religiosa, de um pluralismo religioso, né? Se o Estado assume para si princípios de uma única religião, ele não permite a liberdade dos indivíduos, tanto de cidadania quanto a própria liberdade religiosa. Agora, Gilberto, qual que é a importância, na sua concepção, do campo do direito de estudar essa relação entre a política e entre a religião? A importância do direito é justamente para preservar o Estado democrático de direito, onde as liberdades devem ser preservadas. Se nós pautarmos em deixar a religião e não usar o direito para diferenciar essas questões, o Estado torna-se teocêntrico, com os princípios voltados para um determinado grupo, que seria o grupo que
mantém a religião como a base para todas as questões dos cidadãos, e aí a gente deixa de ter as liberdades de expressão, deixa de ter a preservação dos direitos humanos, tendo em vista que aquele direito positivado através de religiões e de crenças, ele fere toda a modernidade hoje, toda a contemporaneidade hoje, que é a diversidade. Então, a gente tem um Estado sem a lei teocêntrica e a lei bíblica desses princípios, a gente tem a oportunidade de fazer com que as pessoas sejam, de fato, cidadãs, e não pessoas regidas por um movimento que vá fazer com que as pessoas sejam quase que robotizadas dentro dessa questão. Então, o direito ele entra para fazer com que valha os direitos da sociedade dentro dos princípios de direitos humanos e os princípios constitucionais. Por isso que a gente fala hoje Estado Democrático de Direito, onde a gente permite que as liberdades aflorem e que as pessoas possam, de fato, viver em harmonia numa sociedade, porém, cada um com a sua diversidade, com o seu entendimento, seja de religião, seja de opção sexual, seja todas essas questões que o Estado Democrático de Direito preserva para o cidadão brasileiro. O senhor participou esse ano de uma discussão na UFMG sobre a relação entre política e religião. Qual que o senhor acha que é a importância dos estudantes de direito se envolverem com debates como esse? A importância do estudante estar sempre envolvido nessas questões é justamente esse crescimento. Os estudantes são os futuros formadores de opinião e são os futuros políticos, haja vista que dentro dos diretórios acadêmicos foi onde que surgiram os maiores presidentes do Estado brasileiro. E essa discussão dentro da academia, ela é fundamental para preservar os direitos das pessoas e preservar o pensamento. O pensamento que eu falo é aquele pensamento acadêmico, a expansão de pensamento. Quando o estudante ele se envolve nessas questões, ele não fica travado em pensamentos direcionados de cima, ou seja, de um grupo que hoje toma conta da política e faz com que as pessoas tenham um pensamento mais voltado para o que eles defendem. A intenção de se debater na universidade é que, através dos universitários, dos estudantes, a sociedade que está em volta e, sobretudo, a juventude, que é o futuro da nação, tenha a possibilidade de expandir a mente e lembrar da preservação dos direitos coletivos. Quando eu falo de direitos coletivos, a gente vai ver o que eu já falei antes, a diversidade, os pensamentos diferenciados do que o governo quer impor. Que, para mim, quando um governo impõe e a academia e a sociedade aceita, a gente entra num autoritarismo de pensamento, onde não deixa que as pessoas exerçam o seu direito como cidadão, mas vivam ali dentro de uma regra, como se estivesse dentro de 4 linhas, dentro de um jogo de futebol. Agora, Marissa, a senhora é advogada e veio estudar aqui na UFMG a questão da religião com a política dentro do campo da ciência política. Como que a senhora avalia o pertencimento dessa discussão no campo da ciência política? Qual que é a importância de observar esse fenômeno pelo viés da ciência política? Eu acho que, em sendo um fenômeno complexo, a questão da religião e o envolvimento da religião com a política, ela pode ser estudada sob vários vieses, né? Na ciência política, especificamente, a gente pode estudar tanto uma construção de uma democracia ou de formas de organização política, quanto das instituições políticas, que são, afinal de contas, resultado dessas discussões, desse espaço preferencialmente democrático, não necessariamente democrático. Então, é importante a gente conseguir ver o que é do campo político, e aí que está muito imbricado, obviamente, com o campo jurídico, ou seja, de constituição das instituições políticas, da participação, do debate, da democracia, de um conceito de cidadão, né? E de qual é o resultado disso, quer dizer, o resultado tanto legislativo, quanto de políticas públicas, quanto como que decisões judiciais influenciam nessa dinâmica social. Então, quando eu fui começar essa pesquisa, eu percebi, inclusive, que havia muitos estudos de religião na sociologia, na antropologia, né, certamente, também alguns, no próprio direito, pensando a questão de ponderação de princípios, de direitos, também tem, mas a ciência política ela tinha pouco. Então, eu tive que buscar, né, enfim, na literatura internacional também, como que as forças religiosas se articulam politicamente na constituição dessa sociedade política e das instituições políticas.
Então é importante a gente ver, inclusive, para entender os fenômenos que nós vivemos hoje. Bancadas evangélicas ou religiosas, interferência na formação da legislação, nas decisões judiciais, como que isso vem? De onde que vem? É novo? É antigo? O Brasil é bem antigo. É antigo desde quando? Como que você percebe essa participação? Assim, o que você concluiu na sua pesquisa? Desde sempre, né? O Brasil, o primeiro momento do Brasil enquanto colônia, ele era uma colônia que teve participação pesada, né, da Igreja Católica na colonização, né, na questão da interiorização, da conversão dos indígenas, etc. E a primeira república, o império, quando o Brasil virou império, ele virou império católico, né? Então você tinha aí a Igreja Católica ao lado do rei, como acontecia no absolutismo europeu, etc. E aí, quando a gente foi mudar do império para a república, que aí a gente tem uma constituição laica, tem uma ruptura entre o Estado enquanto Estado católico, ou um Estado cristão. Então, o Estado ele não tem religião oficial, e naquele momento, em 1891, nós tivemos, em termos institucionais, o auge da laicidade brasileira, porque não existia ensino religioso em escola, os cemitérios não eram mais religiosos, todos esses institutos que eram clássicos, e isso foi retomando pouco a pouco. Ao longo do século XX, isso foi, quer dizer, as escolas de ensino religioso voltou e não saiu mais, os cemitérios voltaram também para algum domínio religioso, a participação de religiosos em hospitais e no exército, né? Foi voltando com uma cara de plurireligiosidade. Mas eles voltaram para essas instituições e estão aí e sempre estiveram. Agora, hoje, na configuração que nós temos hoje no Brasil, na questão das bancadas e na questão cristã, você acha que isso é problematizado em relação aos partidos políticos? Há um pensamento assim, o Brasil é laico e a gente tem uma sociedade, como até o presidente fala, que o Brasil é laico, mas que ele é cristão. Uhum. Você vê que isso é problematizado pelos partidos? Na verdade, não existe nenhum discurso inocente em toda essa lógica, né? Tudo é bem organizado, bem concatenado. Uma das propostas que eu tinha pensado inicialmente é se os religiosos faziam o que a gente chama de tradução do discurso religioso para o discurso laico. É uma exigência que assim, beleza, você tem sua fé, você tem seus princípios, nós não vamos desvalorizar, nós estamos numa democracia, todo mundo pode se manifestar, mas você precisa traduzir esse discurso para uma lógica laica, democrática, republicana. O problema que eu percebi é que essa tradução ela é feita de uma forma absolutamente eficiente pelas igrejas para, no final das contas, fazer prevalecer as suas vontades. Por exemplo, quando a Igreja Católica assume para si o discurso dos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, que era o auge mesmo da construção de todo o sistema de direitos humanos, ela o faz levantando a bandeira da liberdade religiosa contra o quê? O comunismo, que era até então antirreligioso, digamos assim. Então ela não fala que ela quer defender a igreja, que ela quer defender fé, ela quer defender o quê? Um direito fundamental à liberdade religiosa. Então, essa tradução ela é muito afinada. Hoje, os grupos evangélicos que atuam muito fortemente na política brasileira, quando eles vão contra o casamento LGBT ou contra o aborto, eles não estão defendendo fé ou quer salvar o cidadão do pecado. Eles estão defendendo família, vida. Então, essa tradução ela é feita. Essa sistemática ela é absolutamente pensada, concatenada, organizada, articulada, com o fim de ocupar espaços de poder mesmo. Agora, Gilberto, o senhor trabalha com a questão da promoção da igualdade racial. A gente tem a bancada hoje, que é a bancada evangélica, como a maior bancada na Câmara dos Deputados. Há uma falta de representatividade de outras religiões na política, de outras fés, principalmente fés de matriz africana, que são sofrem tanto preconceito no país? Sim. Antes de te responder, primeiramente, sobretudo, a gente tem que ressaltar que há a grande falta de representatividade de pessoas negras. Um país com 57% da população negra e a gente pode ver que a participação de
de pessoas negras é irrisória. Agora, voltando à sua pergunta no que tange a questão de outras religiões, de fato, sim, existe essa carência, mas justamente por conta dessa concentração de poder. O neopentecostalismo ele vem muito forte, doutrinando, disciplinando pessoas para que eles tenham uma massa maior dentro das organizações, sobretudo na política. Por quê? O neopentecostalismo ele trabalha com a primeira coisa importante para eles, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade dentro do neopentecostalismo vem trazer o quê? Arrecadação e aglomeração de riquezas. E riqueza está ligada a poder, poder e poder político. Então, de toda forma, eles fazem com que haja a supremacia da bancada evangélica, ainda aceitam, em termos, algumas religiões que professam o cristianismo, dentro dela o catolicismo, só que as outras religiões, elas não são aceitas e elas não têm abertura. Por quê? Porque aí vem a luta do bem e do mal. Quando não se professa o Cristo, professa-se o demônio. Então, a demonização das religiões de matriz africana, seja das religiões mais ecumênicas e as religiões que têm voltado a sua filosofia para a questão do espiritismo, elas não podem ter poder, porque senão elas vão trazer Satanás para dentro do Estado. Essa é a grande realidade. E como o neopentecostalismo, a partir dos anos 70, vindo de ideias americanas de concentração de poder, ele faz o quê? Vamos afastar todas essas pessoas que não professam a nossa fé e vamos mostrar a nossa supremacia usando a falácia de que é o que Deus quer. Só que, na verdade, quem estuda um pouco de teologia, o próprio Deus, na figura do Cristo, diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa mensagem quer dizer o seguinte: separa-se o Estado do poder e da religião. Então, essa é a grande vertente de não termos hoje, no Brasil, a representatividade de outras religiões, sobretudo a questão da religião de matriz africana, por conta dessa demonização e criminalização dessas religiões. E temos que lembrar também da questão do racismo religioso. Pelo fato das religiões de matriz africana, o próprio nome fala, as matrizes africanas, a ancestralidade vir de culturas de pessoas negras, nós estamos dentro de um país totalmente branco e eurocêntrico, com pensamento europeu, aquele país onde pessoas negras são sempre o quê? Visadas para ser subalternas, haja vista que a gente tem aí os resquícios da escravidão. Escravidão essa apoiada pelo cristianismo através da Igreja Católica, que é grande apoiadora da escravidão e permitiu, embora, conforme falado pela doutora Maressa, tomou aí um tempo com a preservação dos direitos humanos, mas nunca preservou os direitos humanos, a não ser que tivesse o interesse de poder. Então, existe sim esse déficit de preservação das outras religiões, da participação dela no poder, principalmente poder político, e nas construções de leis. Por isso que a gente vê hoje tanta intolerância religiosa no Brasil, onde a gente vê os terreiros sendo depedrados, quebrados, as pessoas que professam religião de matriz africana, de espiritismo, que não estão voltadas para aquele conceito bíblico que é pregado hoje por essas religiões, essas pessoas, elas são marginalizadas. E o amor que deveria ser feito, entre aspas, pela bancada evangélica, pelo que ela defende, ele acaba se transformando em ódio. Esse ódio, o que ele faz? Ele rasga direitos e ele tira a oportunidade das pessoas terem as representatividades no Estado democrático, onde leis podem ser construídas. Então, o que a gente tem, de fato, é essa falta de representatividade devido ao crescimento do neopentecostalismo, das igrejas sendo disseminadas, e a gente viu isso na última eleição, a gente vê isso dentro do que se discute hoje de política com o direito, a gente vê hoje as instituições de poder, o judiciário, o Ministério Público, enfim, tudo que tem envolvido o Brasil hoje. A gente tem visto essa questão muito forte de religiões voltadas para a bancada evangélica e o teocentrismo, e elas, por si só, elas excluem. Então, a sociedade absorve isso e, quando vai para as urnas, acaba que eu não posso votar no demônio. Quando eu falo votar no demônio, não é que a pessoa é o demônio, é o que é colocado. Normalmente, as pessoas que são adeptas dessas religiões são pessoas mais humildes, que não conseguem fazer essa filtragem do direito em si.
Então, acaba-se que eles concentram um certo número com a promessa da teologia da prosperidade, mistura de poder e exclui com a demonização e a criminalização das outras religiões, permitindo até que o ódio supere e acabe ferindo os direitos. Então, essa falta de representatividade, ela é já arquitetada por um determinado grupo, juntando poder e religião. E até para pegar um gancho, né, da primeira pergunta, para que Estado laico, essa explicação de Gilberto deixa muito claro, quando você tem alguma cosmovisão que só admite um bem, um certo, e o resto tudo é o demônio, é o mal, não tem como existir um Estado. Porque o Estado, ele governa para todos. O Estado existe para organizar a lógica de todos, governar para todos, permitir direito para todos. Se ele for um Estado baseado numa cosmovisão que não cabe todo mundo, ele, por consequência, ou ele não será um Estado democrático, e aí a gente tem que abrir mão mesmo de qualquer conceito de democracia, da mais rasa até a mais profunda, como uma democracia racial, etc., ou ele vai ter que ser laico, não tem meio termo. Agora, desculpa a inocência da pergunta, mas o ideal seria o quê? Que nós não tivéssemos candidatos ou representantes políticos, pastores, padres, ou o ideal seria que nós tivéssemos pastor, padre, pai de santo, um líder espírita, um rabino e por aí vai. O que seria o cenário ideal? Porque a sociedade, ela é múltipla. A gente tem na sociedade múltiplas religiões. Ela teria que estar representada nesse Estado ou não? Não deveria ter ninguém lá que está professando alguma fé no poder político. O que você acha, Gilberto? Na verdade, se nós estamos falando de Estado democrático de direito e de liberdades, todos podem ocupar. Todos podem ser senadores, vereadores. Essa não é a questão. A questão é que você, quando está exercendo esses cargos, você luta por direitos. Então, as pessoas podem ser pastor, pode ser pai de santo, pode ser espírita, pode ser o que for. A partir do momento que ele está exercendo a função, o munus público, cabe a ele se deixar a sua religião, o seu pensamento de teocentrismo ou de acreditar em divindades, em orixás, e aplicar o direito. Direito puro e simples. Lógico que é eivado dos seus princípios do direito, das analogias, enfim. Mas deixar ali a figura de pregação e de conversão para a figura de aplicação de direitos e interesses dos cidadãos num todo. Essa é a grande questão, que o parlamento seja feito com 100% católico, ou 100% cristão, ou 100% de candomblé, isso não tem problema. O problema é você não saber separar o Estado, que cuida das políticas públicas, que cuida do cidadão, para a sua religião. A partir do momento que você impõe as coisas da sua religião, você deixa de aplicar os direitos que a sociedade carece. Você deixa de ver uma visão Estado, político e povo, e você vai ver o Estado Deus. Por quê? Porque você vai sempre lembrar daquela questão que você tem de preservar os seus direitos, seja canônico, seja o que for, você vai pensar sempre no Deus, ou no seu orixá, ou seja no que for. E isso não deve acontecer em nenhum estado, em nenhum país, em nenhum município. Na verdade, temos que separar, criar políticas de liberdade, diversidade e entender que o ser humano ele tem direito de viver dentro do que ele quer viver e não o Estado impor para ele uma religião. E o viver do jeito que ele quer viver também não é infringir leis estipuladas através do Código e das legislações. É totalmente diferente. Mas ele tem o direito de professar a fé que ele quiser. Então, a grande diferença é essa. O problema não é a bancada evangélica ser grande, muito pelo contrário. O problema maior é a bancada evangélica achar que o conceito deles de evangelho é o que deve ser pregado para a sociedade, deve ser imposto para a sociedade, deixando de fazer com que o cidadão tenha direito de viver, porque essas imposições com a temática a preservação da família, esses princípios aí não devem ser colocados no munus público, na função pública. Eu acho um pouco mais complexo a resposta para essa pergunta, porque
enquanto na área do direito a gente pensa muito na aplicação, tá? Vamos ter que aplicar, etc. Só que quando a gente fala de legislativo, nós estamos falando na construção do direito. É o que vai ser aplicado, eles estão preocupados em o que vai ser aplicado. E quando a gente fala também em algumas religiões que têm uma cosmovisão muito forte, quer dizer, se a pessoa ela é de uma religiosidade absolutamente inteira, né? Ela vai pensar o seguinte, por exemplo, né, uma pessoa que seja contra aborto por questão religiosa, ela vai pensar na vida. Então, isso ela vai, o deputado, o parlamentar, enfim, o político que seja evangélico ou que seja a favor disso, ele vai virar e falar, mas eu quero que a lei proíba a morte. Então, a gente não consegue se safar dessa tradução, né? O que eu acho que seria ideal? Tem uma perspectiva que é uma perspectiva de plurireligiosidade, que é a permanência, a manifestação de todas as religiões, que é o que os Estados Unidos aplicam muito e que nós temos assumido. E tem uma visão de antirreligiosidade, que a França, por exemplo, assumiu essa postura por muito tempo, ainda assume até meio antes demais, porque é xenófoba com relação ao islamismo, e que os estados socialistas, por exemplo, assumiram também. E que o Brasil, quando foi o primeiro momento de laicidade lá na República, assumiu. Quer dizer, religião está completamente fora das questões do Estado. Os dois lados têm vantagens, né, e desvantagens. Quer dizer, por um lado, se respeita um pluralismo religioso, a liberdade religiosa, um espaço público que pode estar aberto a todos os discursos, e, por outro lado, num Estado como o Estado brasileiro, que tem uma religião cristã totalmente predominante. Primeiro o catolicismo e agora com uma disputa do protestantismo, mas ambas cristãs, e com um racismo religioso muito forte, essa conversa de liberdade religiosa, ela é uma opressão religiosa, sem dúvida. Então, assim, propor uma proibição da participação desses atores, sem ser antidemocrático, é muito difícil. O ideal é que nós conseguíssemos manter algumas esferas de pensamento crítico para que esses discursos sofressem críticas públicas e não proliferassem da forma tão fácil como é. Só que o Brasil, infelizmente, é um país de pobres, né? De pessoas mal alfabetizadas. Então, e o pensamento crítico está sendo a cada dia mais cortado e proibido, exatamente porque se não tem pensamento crítico, passa as propostas muito mais facilmente. Agora, nesse jogo político, as pessoas se candidatam aí ao pastor fulano, a pastora ciclana, e se vendem enquanto atores políticos com essa nomenclatura. Agora, você não vê tanto nesse cenário, nessa encenação política, as pessoas se apresentando como líderes de outras religiões. Por que isso acontece na avaliação de vocês? Tem um peso menor se eu me apresentar como um representante de outra religião? Só de eu falar que sou pastor, eu já ganho voto? E aí se eu falo que eu sou pai de santo, eu já não ganho voto? Se você falar que você é pai de santo, provavelmente você vai ganhar o voto do terreiro. E se você falar que é pastor, você vai ganhar o voto da igreja. Quem tem mais gente? Onde tem mais gente? Né? E sem dizer que pode ser que alguém que se apresente como pastor ganhe os votos da igreja evangélica, não perca necessariamente os da católica, mas se a pessoa se apresentar como pai de santo ou mãe de santa, vai ganhar os votos do terreiro, mas vai perder outros tantos votos. Mais uma vez, em decorrência da discriminação e do racismo religioso. Agora, eu acho que uma das formas da gente amenizar essa imposição religiosa na política tinha que ser construindo artifícios institucionais para limitar ou proibir, né, em alguma medida, ou limitar esse aparecimento da religião no mundo político. Uma das coisas era proibir que as pessoas se apresentassem com seus apelidos ou com seus cargos religiosos ou de outros qualquer, não só da religião. Né? Você não pode ser o professor fulano, você não pode ser o pastor ciclano, você vai ser o fulano e o ciclano e vai trabalhar com aquilo dentro dos seus espaços de influência que você vai ter. Né? Exigir, por exemplo, representatividade em todos os estatutos de partido. Você precisa ter, por exemplo, a representatividade de grupos LGBT, de grupos de mulheres, de grupos de defesa de liberdades religiosas, de pessoas negras, pluralismo racial, etc. Também pode ser um artifício institucional para minimizar, né, o impacto que esses atores têm se apresentando dessa forma. E aí a gente não proíbe,
mas a gente deixa o jogo mais equânime, né? Agora, Gilberto, nesse jogo, nesse cenário político, a gente tem hoje a maior bancada, a bancada evangélica. Mas no Brasil, apesar de ter um grande crescimento nas religiões protestantes, a maior fé professada aqui no Brasil ainda é a fé da Igreja Católica. Por que a maioria de católicos e ainda assim a maior bancada é a evangélica, na avaliação do senhor? Olha, na minha avaliação é o seguinte, a questão de professar como católico, a gente tem uma questão, e o tanto que eu já estudei teologia, eu já entendo uma questão. O católico, ele permite o sincretismo religioso. Isso a gente vê das ligações dos santos com entidades, enfim. Esse sincretismo religioso, ele existe também para a pessoa declarar. Então, às vezes, a pessoa ela é espírita, mas ela frequenta a Igreja Católica. Então, ela, às vezes, não fala, justamente pelo medo do racismo religioso e desse preconceito que existe, ela se declara católica. Portanto, que a Igreja Católica, na essência mesmo e de prática, ela tem se preocupado muito com o cristianismo de evangélicos, na questão de adepto, que ela começou a mudar o formato, foi quando começou aí renovação carismática, essas questões todas, começou a mudar o formato de cultos e de missas, justamente para resgatar essas pessoas. Mas, dentro de um censo, sai como a maioria de adeptos católicos justamente por isso, porque algumas religiões, por esse sincretismo religioso e por aceitar isso, as pessoas declaram católicas, ao contrário de quem é evangélico. Quem é evangélico, ele se declara evangélico e ele sempre vai ser evangélico porque existe a demonização, conforme já eu disse aqui. Então, ele nunca vai dizer que ele é de outra religião. Já outras religiões, as pessoas fazem essa questão. Então, no número de adeptos, de frequentadores, enfim, eu creio hoje que o evangélico está muito mais maçante. Você vê os cultos, você vê as concentrações nas praças, você vê quando eles têm alguma manifestação, é uma coisa gigantesca. Caminhada para Jesus. Caminhada para Jesus, essas questões todas. E outra coisa, existe aí a fidelidade na religião. Quando eu falo fidelidade na religião, por quê? Se ele não permite o sincretismo, ele não vai titubear. Eu sou evangélico. Então, se tem ali um pastor ou um irmão da igreja que é candidato, eu vou votar nele. Eu não vou titubear ali. Foi o que aconteceu na eleição passada. Agora, essas religiões que se permitem trançar entre outras, infelizmente, acaba que não tem esse direcionamento de fidelidade. E outra questão que eu vejo é que o discurso é muito forte. Porque quando se leva um evangélico para o altar, infelizmente, usam-se da fé. E a fé é punitiva. Então, se você não votar em fulano de tal, você não está ajudando na obra. Logo, você não terá a sua salvação. E pasme, isso acontece. Já quando tem outras religiões, quando lançam os seus candidatos, ela não impõe esse medo. Então, falta ali, não tem dentro das igrejas evangélicas um diálogo de plano de governo, do que a pessoa vai exercer. Existe, sim, um medo de que eu não contribuo para a obra, eu não voto no irmão da igreja, eu não voto no meu pastor, eu não estou ajudando a Deus, eu não estou ajudando a Cristo. Então, aquele segmento que deveria ser de amor à religião ou outras questões, ela passa a ser punitiva, passa a ter medo, então aglomera-se mais. E como tem uma outra questão, uma outra vertente, como o evangélico, a própria palavra fala evangélico, evangelho, ele está ali para pregar, ele também vai com mais afinco para disseminar o nome do candidato dele. Então ele pega, assim como ele pega a palavra para poder pregar, ele pega o seu candidato e vai e faz a cabeça das pessoas. Então é uma coisa muito bem arquitetada, uma coisa muito bem estruturada. E detalhe, a gente não vê as outras religiões usando descaradamente os púlpitos. Se a Igreja Católica tem um padre, se tem um pai de santo, se tem alguma pessoa concorrendo a determinado cargo, não se usa os altares. Agora, as bancadas evangélicas, elas fazem isso. Então, basta você ter noção de que uma igreja em Belo Horizonte com 20 mil membros
coloca a minha figura ali na frente como candidato a vereador indicado pelo meu pastor, que é o meu líder, olha só o que ela consegue fazer de concentração de votos. Porque aí já não vota só eu, o crente, vota eu e a minha família. Então tem todo um contexto de um jogo muito bem estruturado para que haja aí essa questão. Mesmo considerado número menor de adeptos, eles acabam aglomerando mais, aglutinando mais. Mas tem um outro fenômeno político também que a gente não pode desconsiderar, que, em sendo o Brasil eminentemente católico por muitos anos, a Igreja Católica ela não precisa passar pelas instituições democráticas para exercer influência. Ou seja, a Igreja Católica ela age como um Estado por ser um Estado, né? Quer dizer, o Vaticano é um Estado e a instituição católica ela é uma instituição absolutamente estatizada, organizada. Então, as forças religiosas católicas, elas não precisam passar necessariamente pelo desgaste da política institucional para exercer o poder. Acho que talvez a única coisa que eu tenha concordado na vida com o Marco Feliciano foi uma vez, quando ele estava na Comissão de Direitos Humanos, que ele falou assim, vocês querem Estado laico? Ok, então vamos fazer um Estado laico. A primeira coisa, nós vamos derrubar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, porque o Cristo Redentor é uma obra católica, né? Então, nós temos instituições católicas que estão tão arraigadas na tradição brasileira, na cultura brasileira. Tem os feriados, né? Os feriados, o Natal, os dias santos, as padroeiras, as imagens nos espaços públicos. Então, são questões que estão tão arraigadas e a força que um bispo tem junto a um prefeito, a um governador, ao presidente, ele é enorme. Eles não precisam se aglomerar em bancadas igual os evangélicos, que são a minoria política e que agora estão tomando um espaço de maioria. E só lembrando também que os católicos já fizeram toda essa concatenação política lá no início do século, quando éramos mais laicos, inclusive criando bancada católica e inclusive, que foi uma das coisas que mais me chocou, na época de Getúlio Vargas foi feita uma proposta de um Estatuto da Família pelos religiosos católicos. E o que tinha nesse Estatuto da Família? Qual que era o grande mal na época? Mulher sair para trabalhar fora. Então tinha uma dificultação, uma proibição da mulher, a necessidade de trabalhar fora, a necessidade de ensinar economia doméstica na escola para as mulheres e outras matérias para os meninos. Então é um processo que a Igreja Católica, esse desgaste parlamentar, a Igreja Católica já passou por ela, mas ela continua fazendo força. Tanto que foi a Igreja Católica a principal responsável pela mudança do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, na época do presidente Lula, quando ele falou que ia fazer algo em torno do aborto, e ela começou a falar que o Lula era o novo Herodes, matando as crianças, e aí ele retirou. A gente percebe pelo próprio Bolsonaro, né, que na época da campanha, e inclusive depois, quando ele se torna vitorioso, ele está sempre posando com um padre, depois com um líder religioso protestante, ele está sempre figurando entre os dois, né? Ele se diz católico, a esposa seria evangélica, e ele está buscando esse equilíbrio entre as duas forças. Quando os líderes políticos brasileiros de fato romperam com a igreja brasileira, aconteceu uma única vez, quando o governo militar rompeu, de fato, começou a perseguir a Igreja Católica e a Igreja derrubou, foi uma das grandes responsáveis pelo derrubado do sistema, do golpe militar. Então, ninguém rompe com ela. Agora, o Bolsonaro, quando na campanha, ele já falava muito sobre a questão da importância que Deus teria no governo dele, e disse também, quando ele venceu, né, no primeiro discurso, foi feita uma oração de 2 minutos em rede nacional. E ele fala constantemente que vai fazer um governo baseado nos ensinamentos de Deus. Hoje, nas pesquisas mais recentes, mostram que o segundo principal apoiador do Bolsonaro são os evangélicos neopentecostais. Como que o Bolsonaro tem exercido o governo dele alinhado com a bancada evangélica, apesar de ser católico, alinhado com esses pensamentos cristãos? Isso tem sido prejudicial para o país, Gilberto? Totalmente prejudicial, porque ele corta direitos, né? Principalmente os direitos democráticos. Ele é antipovo, com uma concentração de não distribuição de direitos e de renda, baseado numa questão de conservadorismo, aonde se tem aí o crescimento de todos os preconceitos, de todas as liberdades sendo rompidas, e quando a gente vai para esse conservadorismo, a gente
volta justamente no que a Marissa falou, que é a mulher não poder trabalhar, que é a mulher como, de fato, a bela arrecadada e do lar, são a economia hoje que é movimentada pelo LGBT, ela vai cair por conta justamente desse conservadorismo e dessa LGBTfobia que é estipulada através dessa junção de religião que proíbe, dentro da concepção delas, os relacionamentos homoafetivos, enfim, é justamente essa junção, ela faz com que haja o verdadeiro retrocesso de direito, e isso é totalmente prejudicial à sociedade, prejudicial ao povo brasileiro. Nesse caso, o que eu acho mais grave, a despeito da gente estar falando aqui que as forças religiosas sempre participaram do governo, etc., o que eu acho mais grave hoje, com essas falas todas do presidente Bolsonaro, é o seguinte: as forças religiosas, elas estão há muito tempo correndo atrás da pauta, da agenda. Ou seja, a agenda política ela é colocada de uma forma laica, de uma forma republicana, e as forças religiosas elas correm atrás para bloquear, barrar ou virar a pauta, né? Ou seja, a STF define a liberdade de casamento LGBT e eles vão lá e propõem o Estatuto da Família que tenta proibir. Hoje não. Hoje as forças religiosas conservadoras, né, deixar bem claro, elas estão pautando, elas estão com a agenda na mão. Então, o que é discurso público, discussão pública, quais são os projetos de leis aprovados no legislativo, são as que eles pautam. E nisso, então, você tem um Estado lá que está correndo atrás do prejuízo. E significa, em termos de uma Constituição democrática, de direitos humanos, sociedade andar para trás, sem dúvida. Porque aí o poder está na mão deles e a gente tem que correr atrás. Mas não é curioso o presidente católico, declaradamente católico, ter como principais, segundo os principais apoiadores, evangélicos? Porque os evangélicos criticam o católico com a figura, com as imagens dos santos, e o Bolsonaro tem fotos com essas imagens, ele tem na casa dele Nossa Senhora Aparecida. Não é curioso, Marissa, o presidente católico apoiado pelos evangélicos? Mas os cristãos, eles se unem muito, quer dizer, o conservadorismo se une muito fácil em torno de uma pauta contra o inimigo comum. Né? A esquerda, inclusive, perde muito no jogo político com isso, porque ela não deixa as suas diferenças de lado em torno de uma pauta com uma oposição comum. Né? E os conservadores fazem muito bem. Inclusive, eu estava lendo esses dias, um jornal, É o País, ele fez uma série de reportagens que chama Transnacionais da Fé, e mostra como que esse governo Bolsonaro, influenciado pelo governo Trump, ele está absolutamente aliado a Israel para conseguir fazer uma pauta religiosa dentro da pauta política transnacional. E aí, pior do que um evangélico com um católico, é um evangélico que está com um judeu, né? Quer dizer, que não reconhece Cristo como aquela figura messiânica, importante, como Deus, digamos assim. E mesmo assim isso está acontecendo, né? Essas forças religiosas transnacionais, elas estão concatenadas mundialmente. Esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno de agora, né? É um fenômeno que já está aí, que está só crescendo. E eles estão concatenados, porque o avanço de forças que nós consideramos progressistas, da liberdade de gênero, das liberdades sexuais e de outras tantas, das liberdades de multirreligiosidade, considerando também os islâmicos, ela está de tal forma que os conservadores estão em pânico. E aí eles se juntam muito fácil contra essa pauta progressista, a pauta conservadora vem quente. Então, eles até deixam, se acreditam ou não em Maria, Nossa Senhora, Jesus, se é Deus, etc., e vão lá no conservadorismo. Vamos voltar para o grande tema que nos une, que no final das contas é a família. E aí eles conseguem articular em torno disso e ir para frente. Claro que uma família tradicional, homem, mulher, filho, amor, conservadora. Agora, Gilberto, também é curioso porque entre os apoiadores do governo Bolsonaro sempre vem atrelado uma questão de pessoas que são mais humildes, com menor poder aquisitivo. E nas igrejas evangélicas, tradicionalmente, o principal público também é esse. Mas como que uma bancada evangélica vem a público ser contra, por exemplo, cotas raciais?
ele estaria sendo contra grande parte daquele público que está com aquela bancada nas igrejas, nos seus cultos. Como que isso se dá? Tantas pessoas negras que são protestantes e uma bancada que vem ser contra a cota racial, que vem ser contra a inclusão e a ascensão social das pessoas negras na sociedade brasileira. Primeira coisa que eu vou te responder é a partir do momento que se coloca a figura do Cristo como um homem loiro, dos olhos azuis ou verde, como a gente vê no cinema, a gente já consegue definir muito bem o eurocentrismo arraigado nas religiões evangélicas, que normalmente são religiões de homens brancos e poderosos. Todavia, é necessário que, mesmo pregando a teologia da prosperidade, ainda existe a exploração da fé. Então, quando tem a maioria pobre, e normalmente vai chegar na maioria pessoas pretas, não há o interesse de ações afirmativas para que essas pessoas tenham, primeiro, conhecimento, para que não sejam manipuladas através da fé, e que essas pessoas também não tenham ocupação de cargos bem remunerados e esclarecimentos. Por quê? Porque essas pessoas vão dispersar. Então, dentro desse contexto que a gente fala de um grupo que se une explorando a fé para fazer um grupo econômico-político, não é interessante para ele que haja ações afirmativas, não é interessante para ele que a pessoa negra tenha ascensão política, social e econômica, porque ele vai perder o ser manipulado. Da mesma forma, com todo o histórico de minorias prejudicadas, ele também tem a visão de que a mulher é a mulher do lar. Então, por quê? Porque a mulher se torna uma grande potência. Então, a mulher também ela não pode crescer intelectualmente nem financeiramente, e aí eles escolhem quais serão as que vão crescer ou não, justamente para poder manter aquele ciclo. Então, quando ele faz a teologia da prosperidade, ele faz também uma teologia de segregação, porque determinado grupo, principalmente esse grupo étnico, ele não é aceito. Na verdade, o racismo ele existe muito forte nas instituições religiosas, sobretudo as igrejas evangélicas. Se você observar, os grandes pastores, quase não se vê negro. Nós temos uns 2 ou 3 de destaque nacional, mas a gente não vê, a gente vê uma maioria branca. Por quê? Porque esse pensamento, até o pensamento de culto nas igrejas evangélicas, ele é eurocêntrico. Nós temos poucas igrejas em que tem a exploração de culto mais miscigenada. Ela é mais totalmente voltada para os rituais litúrgicos, brancos, vindo de ortodoxias da Igreja Católica, que vem de Roma, e transfere aquilo para as igrejas evangélicas. Os modelos são bem maiores. Normalmente, a pessoa negra na igreja evangélica, ela é um serviçal, ela é um servo que vai contribuir ali com o seu dízimo pequeno, né? Então, não tem esse interesse de fato de que essas pessoas que são, em tese, o sustento da igreja, por quê? Porque a carência desse povo mais humilde, ela é muito maior. Né? Ela é muito maior. Então, esse povo ele é fiel. E é através dessa exploração desse povo que se mantém esse grande bloco. Obviamente, tem as pessoas ricas que estão envolvidas com os grandes projetos, sim, mas só que a formiguinha lá embaixo, que principalmente são as pessoas de periferias e pessoas negras, elas que estão todo mês devolvendo o seu dízimo, são elas que estão participando das campanhas e são elas que estão realmente dentro do sacrifício. Por quê? Porque normalmente o rico já tem. Então ele não entra em desafios cotidianos dentro dos sacrifícios para contribuir. E essas pequenas contribuições são as que tornam grande, porque elas são inúmeras pessoas contribuindo. Então a igreja evangélica, de fato, ela não preocupa com essa questão das ações afirmativas, ela não preocupa diretamente com a diminuição do racismo, porque quanto mais eu sofro, mais eu dependo da igreja. Então, até o racismo, eu já presenciei várias vezes, até o próprio racismo sendo uma coisa demonizada. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nessas questões. E quando eu falo essa questão de ter essa figura eurocêntrica até do próprio Cristo, é porque a própria igreja esquece que o berço da humanidade é a África. A própria igreja não prega e não fala das riquezas da África,
né? Então, a gente vê, quando fala na Bíblia os reis etíopes, as rainhas etíopes, essa população não conhece isso, a igreja não tem interesse de mostrar essa realidade. Então, existe sim um racismo muito grande dentro da igreja, e essa exploração das pessoas negras, assim como foi e ainda o fazem com os indígenas, é uma realidade. Eles não têm a preocupação nem o interesse em fazer ações afirmativas, nem entre eles, concatenando com o que eu falei justamente da quantidade do número de pastores e pastoras negras que a gente quase não vê. Essa ação afirmativa, então, poderia acontecer dentro da própria igreja, em que os cargos de relevância fossem feitos também, distribuídos, e as pessoas negras fossem igualmente ordenadas dentro das igrejas evangélicas. Agora, Marisa, a gente pesquisando, além dessa questão de direitos humanos, de ações afirmativas, os levantamentos mostram que a principal bandeira que é feita pelas bancadas evangélicas hoje no Brasil é a questão de ser contra direitos da população LGBT, em especial de reconhecimento dessa população, de criminalização da homofobia e também da questão das escolas abordarem identidade de gênero. Por que esse é o inimigo comum da bancada evangélica? Bom, eu diria até que antes de serem inimigos do público LGBT, eles são inimigos muito, principalmente também das mulheres, né? O histórico de resistência dos evangélicos na política, que a gente consegue resgatar a partir da década de 80 e que se consolidou na Constituinte de 88, ela é muito próxima do que a Igreja Católica sempre fez também no Estado brasileiro, ou seja, começa com o problema da mulher querer ser mulher independente igual ao homem. E vai evoluindo e passando a partir do momento em que a questão das sexualidades, das orientações sexuais e das identidades de gênero começam também a tomar a pauta pública, né? Ocupar a pauta pública. E aí, eu acho que é um fenômeno muito complexo no seguinte sentido: você está subvertendo completamente conceitos religiosos bíblicos, né, na qual a mulher ela tem talvez 3 figuras principais, que é a Eva, a culpada do pecado, Maria Madalena, a prostituta, nem é, mas assim foi feita a tradução, né? E Maria, a Virgem e mãe. Então, quando a gente tem toda uma religião que está aí organizando uma sociedade, que tem como figura para a mulher essas 3 figuras absolutamente colocadas em lugares opostos, ou ela é a pecadora e a prostituta, ou ela é a virgem, você já tem aí uma construção de gênero que as mulheres só cabem nesses lugares, e no qual todos os espaços de poder são masculinos. É Jesus, é Deus, são os reis, são os messias, é Moisés, enfim, todos os espaços, todas as figuras de poder são masculinas. E isso vem, então, você junta a questão de gênero com a questão da orientação sexual, porque, evidentemente, se você tem uma mulher que é virgem, que só pode ter filho, né, que não tem sexualidade, que é uma reprodutora, mesmo sendo virgem, ela é mãe, você não pode pensar em qualquer tipo de sexualidade que não seja a sexualidade da reprodução. E se você não pode pensar na sexualidade que não seja da reprodução, e aí você apaga qualquer tipo de sexualidade, mesmo heterossexual, que não seja para reprodução, e uma condenação de outras, por exemplo, o ananismo, né, que é o homem lá se satisfazer, etc. Então, a partir disso, você não tem como pensar em liberdade religiosa. Na verdade, as religiões duras, as grandes religiões dogmáticas, elas não se dão muito bem com liberdades. Essa que é a verdade, né? Então, se você não está seguindo os dogmas, você está sendo... Nem o livre-arbítrio eles conseguem lidar muito bem com isso. O livre-arbítrio vai te levar para o inferno, no final das contas. Então, pensar liberdades religiosas nessa ótica é algo impensável em toda a cosmovisão religiosa, do lugar da mulher, da sexualidade. Então, uma coisa vai florescendo junto à outra. Então, a homossexualidade, ainda que ela seja real, ainda que ela seja constante, ainda que ela seja tão comum quanto a heterossexualidade, ela não pode ser reconhecida pelo Estado como algo normal, positivo, legal, porque o reconhecimento pelo Estado dá um status diferente para aquele instituto, para aquela realidade. Enquanto ela é uma realidade marginalizada, você vai hipocritamente convivendo com aquilo. Mas o Estado não pode
dar o aval dele, porque isso muda a lógica. Esse é o grande pânico dos movimentos religiosos contra esses direitos sexuais e reprodutivos de gênero e essa subversão toda da linguagem. Quando a gente fala de liberdade de gênero, eles estão falando de ideologia de gênero, que também não é um conceito evangélico, é um conceito que foi criado pela Igreja Católica lá nas conferências de Pequim de 1994, contra a liberdade, né, um dos movimentos feministas da década de 70 e 80. Mas não é curioso que esse Brasil, com essa maior bancada evangélica agora na Câmara dos Deputados, com um presidente que se diz cristão, mas que é homofóbico, não é curioso que nesse contexto nós tenhamos tido a aprovação da criminalização da homofobia? Não é... É porque o tribunal, o STF, o Superior Tribunal Federal, ele ainda não está dominado pelo bolsonarismo, né? Nós temos aí ministros que vieram de outros tantos tempos históricos, de outras presidências, a grande maioria, inclusive, indicados pelo Lula e pela Dilma, né? E que também está tendo muita rixa institucional, né? A Vaza Jato está mostrando como que algumas forças controlaram o STF, está tendo uma disputa de poder aí que ainda está conseguindo manter o STF um pouco mais independente do que isso. O nosso perigo é a partir do momento em que esses ministros forem trocando, né? Nós temos a aposentadoria próxima de 2 ministros, um deles, o Marco Aurélio, que é mais polêmico, mas o Celso de Mello, que aí sim é um grande jurista, né? Nós vamos ter a troca deles e aí tem que ver, eu não sei quantos que vão trocar em 4 anos, mas a gente corre um perigo de, se tiver uma mudança considerável da composição, a gente já perca aí o STF como um mediador desse discurso aí, um estabilizador da norma, digamos assim. Que é o que, quer dizer, quando a gente fala de controle, de constitucionalidade, a lógica é uma disputa, né, por quantos ministros na Suprema Corte americana tinham, e que nos Estados Unidos é o mesmo fenômeno, quer dizer, na década de 70, a Suprema Corte aprovou o aborto, ele passou a ser legal, e recentemente, com essa onda conservadora que começa aí do George Bush, que o Trump ele radicaliza, a gente tem estados como Alabama, que acabou de aprovar uma lei proibindo todo e qualquer tipo de aborto, inclusive em caso de estupro e de ameaça de vida para a mãe. Por que eles fizeram isso? Sabendo que já tinha uma decisão, né, uma norma jurídica lá americana em vigor. Porque eles querem justamente levar essa lei de volta para a Suprema Corte, que agora, com outra composição, pode decidir diferente e proibir o aborto, ou restringir. Agora a gente está chegando no fim do programa, Gilberto, de forma mais breve, por favor. Para a gente encerrar a discussão, a gente falou agora do STF, dos ministros, o Bolsonaro disse que ele quer o próximo ministro muito evangélico, 100% evangélico, não lembro ao certo qual que foi a expressão que ele utilizou, terrivelmente evangélico. Tem problema em a gente ter um ministro do STF terrivelmente evangélico, ou pode vir esse ministro terrivelmente evangélico? Olha, conforme eu falei no começo do programa, o problema não é a religião que a pessoa professa, a fé que ela professa. O problema é ela não respeitar os direitos coletivos e individuais, é ela não respeitar a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Que venha um ministro evangélico, um do candomblé, um católico, não interessa. O que interessa é que ele seja conforme nós até brincamos aqui, um aplicador da lei, sem o positivismo ao extremo, mas que ele lembre das garantias e direitos fundamentais. Agora, em relação a ter problema ser evangélico ou ser de outra religião, aí eu estaria falando contra o Estado Democrático de Direito. Mas agora, só para levantar um pouquinho a pulga na orelha, mas parece que o próximo ministro dele já está bem escolhido e vamos pensar quem que é. Para mim é gravíssimo, porque não é de fato a questão da religião do indivíduo que vai definir, mas a partir do momento em que a escolha dele é a partir desse discurso, se ele é evangélico ou deixa de ser, você já está criando um discurso público de conexão entre o ministro do STF, as decisões dele e o grupo a qual ele representa. Então, a partir do momento em que essa fala começa a ser uma fala, quer dizer, de fato, não faz nenhuma diferença a religião dele, mas se ele é escolhido por causa daquilo, você já cria um vínculo que aí não é um vínculo republicano e muito menos favorável aos direitos e à democracia.
Marissa, Gilberto, muito obrigado pela presença. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas muito obrigado por terem participado desse debate hoje. Muito obrigada também. E a você que nos assiste, muito obrigado pela companhia. Envie críticas e sugestões para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.br, e a gente se encontra no próximo mês em um debate sobre família. Até lá!